Fala galera, olha nós aí. Fala pessoal, beleza? Deixa eu chamar o pessoal aqui. Fala pessoal, estamos agora ao vivo no YouTube. A gente vai falar sobre exame médico. Quem quiser, estamos ao vivo. Fui. Fala pessoal. Fui. Só dar um recadinho pra galera lá do... Vamos lá. Vocês estão me vendo aí? Eu queria que vocês me dessem um feedback. Deixa eu abrir aqui. Uma treta. Galera, dá ok pra mim aí, pra eu saber se tá tudo bem. O som tá baixo, né? Bola. Então vamos lá, pessoal. Gente, que monte de propaganda é essa aqui, hein? Vamos lá. Confirmado. Som ok. Vídeo ok. A galera tá ok. Vamos meter bronca. Tô vendo aqui o Pires. Seja bem-vindo, Pires. O Pires sempre aí acompanhando a gente. Obrigado, tá? Rafael. O Elider. Show de bola. Gabriel Magalhães. Tá sem áudio. Tô ouvindo. Então vamos lá. Se der ruim no áudio ou no vídeo, por favor me fale, tá? Para que eu possa verificar se tem alguma coisa ruim aqui. Gabriel Magalhães, você disse que está sem áudio. Dá uma confirmada para mim se está ok aí. Dá um feedback para mim, por favor. Porque para a gente começar e não dá problema. Isso. Chat ao vivo. Agora. Eu estou na plataforma, uso a plataforma um tempão e até hoje, todo dia que eu faço, eu bugo. Então vamos lá. Eu fiz uma convocação lá no Facebook. Tô desde manhã para convocar o pessoal para assistir a live. E vou dizer, funcionou nada até agora. Por isso que eu atrasei um pouquinho aqui, tá? Mas vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Tem umas 3 semanas que eu fiz uma live sobre exame médico. E aí muita gente pedindo sobre exame médico. E a gente vai trazer de novo aí. Uma live sobre esse assunto. Então, recentemente fizeram uma pergunta para mim sobre toxoplasmose, se toxoplasmose reprova ou não. Normalmente, as perguntas elas são diferentes, mas a resposta é sempre a mesma. Então, quando eu faço a live, o objetivo é justamente esse, responder o máximo de gente possível, tá? De uma forma bem complexa. Porque se eu responder assim, reprova, não reprova, mas não tem uma resposta certa, entendeu? Então, toda vez que a gente for responder um caso desse, eu tenho que avaliar o caso para saber se dá para fazer alguma coisa, para saber se não dá, se eu vou desestimular a pessoa a se preparar para o concurso,
Porque, olha só, daqui a pouco o concurso está aí na porta batendo, a gente não sabe quando, né? Mas quando o concurso bater, vamos imaginar que hoje a pessoa tenha um problema e ela sabe que não tem condições de resolver esse problema. O que ela vai fazer? Ela não vai ficar se preparando para esse concurso, vai fazer um outro concurso, não é mesmo? Tá? Então, se você já sabe hoje que esse problema não vai interferir, você vai continuar o estudo, o foco nos estudos. Se esse problema não, ele vai te interferir aí, então você larga isso e vai fazer outra coisa. Por isso que eu faço a live, justamente para poder orientar. E sempre quando alguém me pergunta, seja no Instagram, seja no e-mail, seja aqui no YouTube, seja lá no WhatsApp, eu tento responder da forma mais ampla possível, bem específico para poder responder assim, tirar todas as dúvidas. Mas isso aí leva às vezes horas, né? Então, nada mais justo de que responder todo mundo na mesma proporção. E aí, graças a Deus, o YouTube está aí para isso, o Instagram, o próprio Facebook está aí para poder ajudar a gente com essa ferramenta, né? Que é meio que online, né? Quer dizer, meio online, é meio que ao vivo. Tem aí um delay de uns 30 segundos, então, mas acaba que a gente tem aí uma comunicação muito interativa. Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Vamos falar sobre esse assunto, exame médico, e como eu sempre começo, a gente vai iniciar a nossa atividade aqui com o nosso... Vou mudar aqui a nossa tela. Com o nosso edital. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Todo dia é uma coisa nova. Ah, meu Deus do céu. Cadê o edital? Vamos lá. Por que a gente vai começar utilizando o edital? Espera aí, gente. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Melhorar agora. Aí, agora melhorou. Por que eu uso sempre edital? Porque, gente, quando se fala de concurso público, edital tem que estar na massa do sangue. Deixa eu diminuir aqui. Agora dá para todo mundo ver? Deixa eu ver isso aqui. O edital tem que estar na massa do sangue. Tá aqui. Essa. O edital tem que estar na massa do sangue. Se vocês não souberem o edital, é meio caminho perdido, né? Praticamente vocês vão perder aí muita informação. Esse edital aqui eu já li umas 1000 vezes. Então, praticamente, eu sei quase todo ele. Não tem como saber tudo, né? Porque tem coisas que a gente não dá muito foco. Então, vai fazer o concurso público? Tem que saber o edital. Mas, Marcelo, o concurso não abriu. Usa o último edital. Esses dias um rapaz falou assim, mas, Marcelo, o último concurso aí que eu vou fazer, o último foi há 14 anos. Falei, pô, se é só esse edital que tem como referência, então usa ele. Porque todo mundo que vai estudar por ele. E olha só, se você for inventar de estudar uma coisa que é diferente, como é que você vai saber qual é essa coisa? Qual é essa matéria? Qual é essa exigência? Então estuda o último edital, tá? Então vamos lá, vamos direto aqui para o exame médico. Exame médico. Opa, passando aqui. Exame médico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Gente, me dá um minutinho que eu vou trocar aqui a nossa câmera. Só um minutinho aqui que eu vou trocar a câmera. E não vou conseguir mostrar para vocês. Aí, tá? Só desabilita. Tem que desabilitar uma e habilitar outra. Vai. Não foi? Acredito. Calma aí, gente. Uma treta aconteceu aqui. As minhas câmeras. Vamos lá, vamos tentar de novo.
Cadê minha câmera? Acabou. Acabou a câmera. A câmera. Porra, que sacanagem, cara. Calma aí que eu vou conseguir. Só um minutinho. Sacanagem, né? Galera assistindo aí e eu dando essas vaciladas. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez aqui. Eu desabilitar. Deixa eu ativar de novo. Agora veio. Ah, amigo, ao vivo. Igual o Globo. Olha lá eu, olha lá eu. Olha lá eu. Deixa eu ajustar aqui. Tá bom. Então, pronto. Tem que ser assim para a gente poder mostrar o edital para vocês, né? Então vamos falar exame médico, exame médico. Gente, por incrível que pareça, o que mais me perguntam é só sobre exame médico e sobre avaliação social e documental. São 7 etapas e essas etapas o pessoal me bombardeia de perguntas. É um maior prazer poder responder a vocês, tá? Então vamos lá, gente. Exame médico. O rapaz, vamos fazer aqui uma avaliação rapidinha do edital sobre o exame médico. Depois a gente vai no foco lá da questão da toxoplasmose, se ela reprova ou não e como é que ela reprova e o que o candidato tem que fazer, tá? Então, o exame médico, segundo o edital do último concurso, que foi em 2014, diz que é a 6ª etapa deste concurso, constará de exame médico de caráter eliminatório, sendo o candidato aprovado, sendo o candidato considerado apto ou inapto. No exame médico, o candidato deverá apresentar estado de saúde física e mental dentro dos índices da normalidade. Somente os candidatos aptos na 5ª etapa, que é no exame anterior, né, o psicológico, serão convocados para a 6ª etapa, correspondente ao exame médico. Em local a ser divulgado pela Exatos, tá aqui a teoria. Será considerado, houve um erro aqui, né? Acabei de ver aqui um erro. O exame psicológico não foi no último concurso, não foi a 5ª etapa, ela foi a 2ª etapa. Será considerado reprovado o candidato que apresentar. Então, tudo que tiver aqui no item 15, do item 15 em diante, é o que vai reprovar. Gente, e o que não falta é coisa. Tá? Então, como o nosso assunto hoje é toxoplasmose, a gente vai procurar aqui pela ferramenta se toxoplasmose realmente reprova. Não tem, ó. Então, Ctrl F. Não tem toxoplasmose. Você vê que o negócio aqui não é... Gente, eu me perdi. Exame... Então, vamos fazer uma avaliação do que é toxoplasmose. Vamos abrir o Google, dá para ver o Google aí? Dá, né? Toxoplasmose. Porque eu estou respondendo a pergunta que o cara fez. Então, vamos em cima dela, tá? Toxoplasmose é uma doença, segundo o Google, é uma doença infecciosa não contagiosa adquirida na maioria dos casos por via oral, ou seja, ingestão de carnes cruas, mal passadas, hospedeiro, tá. Só que acontece, quando a pessoa tem toxoplasmose, ela tem alguns problemas que causam, alguns sintomas que causam problemas na visão. Vamos botar aqui, visão. Toxoplasmose ocular é uma das causas mais comuns de infecção ocular em nosso país. Acomete principalmente pacientes de 25 a 45 anos de idade e é caracterizada pela recorrências que podem ocasionar redução visual severa. Então, essa toxoplasmose ocular, vamos lá de novo, deixa eu ver se está vendo. Tá. Vamos ampliar aqui para a galera ver. YouTube. Foi demais agora. Então, toxoplasmose ocular. Vamos abrir aqui, tá? Que é isso.
Então, eu estou pegando aqui um artigo de forma bem aleatória para a gente entender o que é a bendita da toxoplasmose. Olha, atualmente no Brasil existe mais de 1,5 milhão, 1,2 milhão pessoas com perda total da visão. Então, a toxoplasmose aqui ela está relacionada diretamente à perda da visão, né? E aí, o que acontece? Apesar de no edital não estar escrito a toxoplasmose, ela causa um mal. E qual é esse mal? Perda da visão. E isso está lá no edital, é o que a gente vai avaliar agora. O que é a toxoplasmose ocular? É uma doença infecciosa causada por um protozoário denominado blá blá blá, encontrado principalmente nas fezes de gatos, tal. No caso específico da toxoplasmose ocular, a doença se desenvolve principalmente como... Bom, enfim, ele está explicando aqui. E o que eu quero saber é qual é o problema. Qual é o problema? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Ó, visão turva, embaçada, perda de visão, fotofobia, que é a sensibilidade ocular à visão, vermelhidão ocular, dor nos olhos. Então, a toxoplasmose ocular, ela causa um mal, um grande mal, que é a perda da visão, ou então, se não for uma perda da visão total, ela é a redução parcial. E aí o rapaz fez a seguinte pergunta: eu tenho toxoplasmose em olho e perdi 50% da visão. Não uso nem óculos, nem operação resolve o meu problema. Porém, na outra vista, é perfeita a visão, nada me atrapalha. Isso me reprova na PEMERGE? Essa foi a pergunta que o rapaz fez. Vamos aqui. Essa foi a pergunta que ele fez, então vamos lá responder. Já entendemos de uma forma bem superficial o que é a toxoplasmose. Então eu nem sabia, tem a toxoplasmose ocular, que é um subgrupo aí da toxoplasmose, para mim era tudo a mesma coisa, né? Então, só que se a gente buscar no edital, não está escrito isso lá, toxoplasmose. Só que o que a toxoplasmose causa? Ela causa uma perda na visão ou então uma redução parcial na visão, em um dos olhos ou então nos dois olhos. Pronto. Então isso é o motivo para reprovar o candidato. Vamos lá para o nosso... Opa, estou saindo aqui. É isso que eu quero mostrar. Cadê o nosso... Vamos lá para o nosso edital. Exame oftalmológico. Aqui, ó. Dá para ver aí? Dá, né? Vamos ampliar para vocês verem. Dentro do edital, na parte onde fala sobre o exame oftalmológico, deixa eu abrir aqui de novo. Dentro do edital, onde fala aqui sobre o exame oftalmológico, exame médico, né? Diz assim, ó, será considerado reprovado o candidato que apresentar. Então vamos lá, se a perda de visão causa algum problema. Item 15, 15.5.5, exame oftalmológico. Acuidade visual com ou sem correção em cada olho separadamente. Medida da pressão intraocular, teste sensocromático, fundoscopia, exame de motilidade ocular. Biomicroscopia de segmento inferior. Então, vamos fazer uma cola aqui. Vou fazer uma cola aqui. Vou botar só um minutinho que eu vou botar aqui no nosso Word, porque no final aí a gente faz uma revisão. Faz uma revisão para vocês ficarem ligados. Estou só fazendo uma colinha.
Beleza. Certinho. Então vamos voltar lá. Então nós temos aí, no exame oftalmológico, o que pode ser considerado como condição de reprovação no exame oftalmológico? Uma acuidade visual com sem correção em cada olho, separadamente, medida da pressão intraocular, teste sensocromático, fundoscopia, exame de motilidade ocular. Então, esses são os exames que vão avaliar os candidatos. Agora vamos para a parte específica do exame oftalmológico. Nós temos aqui, ó, exame oftalmológico, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Show de bola. Deixa eu copiar também, para deixar separado aqui. No final a gente faz uma revisão. Certo? Então vamos lá, exame oftalmológico. Tá? Tem aqui, ó, exame odontológico, tem aqui o exame otorrino. Então a gente vai falar hoje sobre exame oftalmológico, toxoplasmose, tá bom? Então vamos lá. Acuidade visual em qualquer um dos olhos sem correção inferior a 0,3 ou 20/60. Essa aqui é a acuidade visual. Marcelo, como é que eu verifico a acuidade visual? Vai lá no oftalmologista, ele vai fazer uma avaliação para você e vai te dizer se a tua acuidade visual ela é 20/60, 20/40, 20/80, 20/20. Então existe uma especificação lá e quem vai dizer isso é somente o oftalmologista, tá? Então vamos lá, acuidade visual em qualquer um dos olhos sem correção. Então se o candidato tiver nessa condição, está tudo bem com ele. Acuidade visual corrigida inferior a 20/20 em um olho. Então, em um olho, a acuidade visual dele tem que ser 100%. E no outro olho, 20/25. Se for 20/60, por exemplo, aqui, ó, dá ruim. Entendeu? Então, quando ele está sem óculos, é permitido 20/60. Se ele precisar de óculos, com óculos, em um olho, tem que estar 100% de acuidade visual e permite um mínimo aí de 20/25 de acuidade visual. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto agora porque não é o tema da live, tá? A gente vai falar sobre toxoplasmose. Estrabismo, com desvio superior a 10 graus. Descromatopsia em qualquer suas variedades, a gente já falou sobre isso. Glaucoma, na última live eu acho que a gente falou sobre isso. Cirurgia oftalmológica refrativa em período inferior a 6 meses da realização do ato cirúrgico. Aqui vai uma orientação que eu sempre falo. Vou ler para vocês. Cirurgia oftalmológica refrativa em período inferior a 6 meses de realização do ato cirúrgico. Então, um candidato que tem uma acuidade visual fora do padrão, o médico, o oftalmologista, costuma recomendar que ele faça uso de lente, mas se ele estiver fora do padrão, ele também não vai conseguir ser aprovado no concurso. Ponto. Então, qual a indicação? Que ele faça uma cirurgia refrativa. Só que a PM diz o seguinte, se o candidato fizer essa cirurgia refrativa, ela tem que ser 6 meses antes, a avaliação médica tem que ser 6 meses depois da cirurgia, não pode ser no período menor, porque senão o candidato corre o risco de ser reprovado. Corre o risco por quê? Porque muitas das vezes a avaliação, os avaliadores, os médicos, os oftalmologistas, durante o exame médico, ele não consegue observar se o candidato fez ou não, né? Então, mas se for plotado que foi feito um período anterior a 6 meses, o candidato aí, conforme a regra do edital, vai ser reprovado. Fique atento a isso aí. Marcelo, minha visão é muito ruim e eu não estou dentro do parâmetro. Vou ser reprovado. O que eu faço? Ou você desiste do concurso, ou então você procura um oftalmologista de referência, uma pessoa especializada que tem aí referências mesmo, e faz aí a cirurgia e vai ficar 100%, né? Quanto é? Não tem a mínima noção,
mas não é uma cirurgia barata, mas se é para realizar um sonho, mete bronca e resolve esse problema. Porque senão vai ter problema mesmo, né? E se for entrar na justiça, não vai resolver e vai gastar a mesma coisa que gastou, que teria que gastar com esse problema, com a realização dessa cirurgia aí, tá bom? Então vale a dica. Vamos voltar lá. Ulcerações. Então a toxoplasmose, ela causa ulcerações, tumores, opacificações. A toxoplasmose também causa isso. Sequela de traumatismo ou de queimaduras oculares, doenças congênitas, deformidades congênitas ou adquiridas. Então, acontece a toxoplasmose que a gente viu lá bem superficialmente, ela causa um determinada limitação na acuidade visual, incluindo o desvio dos eixos visuais, anormalidades funcionais significativas, lesão retinianas. A toxoplasmose causa lesão na retina, e naturalmente, se tiver lesão na retina, você vai ter uma redução na sua acuidade visual. Doenças neurológicas ou musculares e a ausência de um olho. Tá? Então, gente, na descrição dos vídeos, desse vídeo não tem não, mas normalmente na descrição dos vídeos aqui, eu sempre deixo o edital. Pega o edital, analisa essa parte aí, tá? Então vê o vídeo depois. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? O candidato que tem toxoplasmose, necessariamente ele vai ser reprovado? Não. Não. Só vai ser reprovado se ele tiver esse problema aqui. Como é que funciona uma avaliação médica? O candidato, ele passa por todas as etapas. Quando ele vai para avaliação médica, ele leva um monte de exames. Nesses exames, os médicos do concurso, eles vão avaliar se a pessoa tem um problema, né, se o candidato ou a candidata tem um problema ou não. E são nesses exames que vai dizer se tem um problema. Tendo problema, é claro que é feita uma avaliação também lá física na pessoa. No caso do exame oftalmológico, bota lá o aparelho, faz aquela medição toda e tal. Se realmente verificar que tem um problema, aí o médico vai dizer assim, olha, eu suspeito que isso tenha sido de toxoplasmose, por exemplo, né? Aí pelo histórico do candidato, ele vai dizer, não, realmente eu tive e tal, mas nunca me causou nenhum problema. Mas se o médico identificar que existe uma redução na capacidade de visão, ou então algum problema desse que está no edital, por exemplo, lesão retiniana, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, lesão retiniana, que causa alguma redução na capacidade visual, o candidato vai ser reprovado, não tem jeito, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem um problema, se você usa óculos, por exemplo, eu uso óculos, eu tenho uma miopia, minha acuidade visual é baixa. O que eu tenho que fazer se eu fosse fazer o concurso da Polícia Militar? Eu tenho que ir no médico, ele vai fazer uma avaliação e vai dizer, olha, cara, tua acuidade visual é péssima. Eu falei, tá bom, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que fazer uma cirurgia refrativa. Essa cirurgia que está aqui. Eu vou lá e vou fazer a cirurgia. E vai resolver o meu problema de visão. Entendeu? Então, eu já sei que vai acontecer, então eu vou resolver. Mas, Marcelo, eu não sei se eu tenho problema. Faz o exame assim mesmo. Eu sei que é dinheiro, é investimento, mas para quem quer... Veja só, vocês vão entrar numa carreira pública, é dinheiro no bolso, é estabilidade, né? Eu sei que está tendo um problema muito grande relacionado aos concursos públicos, mas segurança pública eu já falei que não vai... Pode até interferir, mas não é tanto. Então, segurança pública pode ser que aumente até a concorrência, porque alguns concursos civis vão deixar de existir, né? Vão ter problemas, vão reduzir pelo menos o número de vagas, e aí a galera toda vai correr para os concursos militares, principalmente aqueles que são mais fáceis, né? Beleza, então se o cara vai fazer o concurso, vai lá e faz o exame. Pô. Doutor, verifica para mim aqui se eu tenho esses negócios aqui que está aqui no edital. Leve o edital para ele, o médico vai fazer uma bateria de exames ali, é claro, vai ter que gastar uma grana mesmo, não tem jeito. E aí ele vai dizer que tem um problema ou não, tá? Se não tiver problema nenhum, você guarda esse exame bonitinho e vai aguarda o concurso e vai fazer o concurso. Lá na hora da avaliação médica vai ser constatado que você não tem problema nenhum e vai ser aprovado em vida que segue e vai ser polícia, tá? Beleza, agora, se for constatado
que o bendito do candidato tem problema. Tá? Nesse caso aqui, antes de fazer o concurso. Então, vamos imaginar que vocês queiram fazer o concurso. Chega amanhã, por orientação minha, vocês vão procurar um oftalmologista. E aí o oftalmologista identifica que você tem... Deixa eu pegar aqui. Aí você vai lá no exame, né? Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira. Chega lá e fala assim, na quinta-feira manda uma mensagem. Doutor, fui no médico, como o senhor me orientou. E o médico, o oftalmologista disse que eu tenho toxoplasmose em um olho. E ainda perdi a visão, só que não tem jeito, não adianta a cirurgia, não vou ficar bom. Só que no outro olho eu enxergo bem. O que eu tenho que fazer? Bom, se não tem jeito, não tem jeito mesmo. E aí o que eu orientei esse candidato, esse futuro candidato? Que ele se prepare para uma outra área, que não a militar. Porque se realmente ele não está dentro aqui desses parâmetros, ou então que um médico diz para ele que ele não tem condições de recuperar a visão, dentro desse parâmetro aqui, não tem jeito. Não adianta querer forçar com a justiça, porque não tem jeito não. Eu vou mostrar aqui um caso concreto, a gente vai discutir um caso concreto, onde foi identificado que o candidato tem um problema de visão, e a gente conseguiu contornar. O juiz, ele não vai botar o candidato dentro da polícia, aquele candidato tem problema não, tá? Ele só vai questionar se o candidato tem capacidade ou não. E se for comprovado que o candidato tem capacidade, aptidão, ele está dentro desses parâmetros aqui, ele vai ser aprovado, tá? Então, o que vocês têm que fazer, nesse exemplo aqui, se você tem o problema na visão, não tem jeito. Esquece esse tipo de concurso, vai fazer um concurso civil, que tem aí a cota de vagas aí para pessoas que têm uns problemas especiais igual a esse. Agora, polícia militar, em geral, policial militar, bombeiro militar, tem que obrigatoriamente seguir essas regras aqui. Só que muitas das vezes tem candidatos que durante os exames aparecem alguns problemas, só que esses problemas não incapacitam ele. Olha a diferença. No exemplo que eu dei aqui, o rapaz disse que tem um problema e que em uma visão ele não enxerga nada praticamente e na outra visão ele enxerga perfeitamente. Então não tem jeito. Não adianta enxergar bem de uma e ruim de outra. Não adianta. Então, mas acontece aqueles casos onde o cara enxerga bem, 100%, nunca percebeu que teve problema, nunca usou óculos. Quando ele fez os exames, né, para poder ir na Polícia Militar, foi constatado que ele tem uma lesão na retina, decorrente da toxoplasmose. Então ele nem sabia que teve toxoplasmose. Aí não sabia, não tinha como saber mesmo, né? Então fez o exame, identificou uma lesão na retina, a Polícia Militar fez a avaliação, viu que ele está tudo bem na acuidade visual, mas pelo fato de ter uma lesão na retina, a polícia foi lá e reprovou ele. Bom, o que ele fez? Fez o recurso administrativo normal, foi indeferido. Então, qual foi o procedimento aí? Procurou o escritório de advocacia, nós fizemos uma ação. Eu vou mostrar para vocês aqui com algumas reservas, para poder não expor o caso do rapaz. Tá? Mas o que a gente fez no processo judicial é a mesma coisa que vocês têm que fazer antes do processo judicial. Então, a dica de hoje é justamente essa. Se você tem um problema no exame médico, oftalmológico, ou qualquer ele, identifique algum problema, o que você tem que fazer? Procure um médico e vai providenciar documentos, laudos, pareceres, exames, para mostrar que realmente não existe nenhuma incapacidade, apesar de ter aqui apontado a lesão na retina. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso YouTube, para saber como é que estamos aí de boa. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? O rapaz foi reprovado, ele fez o recurso mostrando que não tinha problema nenhum, a polícia não aceitou o argumento dele. Então ele procurou o escritório, pegamos toda a documentação, todos os laudos, todos os pareceres e submetemos isso ao Poder Judiciário e dizemos o seguinte: Excelência, esse rapaz aqui tem um problema de saúde
tem esse problema identificado aqui, só que não causa nenhum tipo de incapacidade nele. Pelo contrário, ele só ficou sabendo desse problema aqui, que está apontado aqui no exame médico, quando ele fez o exame médico. O cara tem mais de 20 anos, já tem 30 anos aí quase, e é somente agora que foi constatado isso. É o que comprova realmente que ele não teve nenhum tipo, isso nunca fez diferença na vida dele, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o processo. Só um minutinho, tá? Que eu vou configurar aqui. Um minutinho só, que eu tenho que mudar aqui a nossa câmera. Desativar. Só um minutinho aqui. Besteira. Como é que eu fiz besteira? Espera aí, gente. Bom. Querendo fazer uma coisa, fiz outra. Só não vai embora não, hein? Calma aí, deixa eu desativar. Tem que voltar na outra câmera. Botar na outra. Pronto. Isso. Então vou tentar mostrar para vocês aí. O que eu vou mostrar agora é um processo judicial, tá? O que eu estava fazendo antes era separar alguns documentos, mas isso acabava que eu não conseguia mostrar tudo. Então eu estou abrindo o processo com todo o cuidado para não poder expor aqui a pessoa, né? Porque apesar do processo ser público, a intenção não é expor ninguém, tá bom? Vamos lá. Então aqui a gente está dentro de um processo. Se vocês observarem aqui, ó, aqui no canto esquerdo, a quantidade de movimentos que nós tivemos. Nós entramos com o processo em agosto de 2018. Olha a quantidade de movimentos que ele já teve. Tá? Teve um movimento agora recentemente, dia 22, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, no canto, 22 de maio de 2020. Bom? Tá, então, o que que acontece aqui? Eu vou fazer besteira. Quase que eu mostro os documentos do cara. Não tá muito certo, não. Então, esse rapaz foi reprovado por um problema. Vamos direto para a perícia dele. E a gente vai analisar a perícia. Tá, vamos lá. Então a gente vai fazer uma análise agora da perícia. Marcelo, por que que fez a perícia? Porque como a polícia militar reprovou o candidato, dizendo que ele tem um problema médico, a polícia não quer mais ele. Aí ele fez o recurso. No recurso, continuou o mesmo problema, somente através de ação judicial que resolve essa situação. Então, em princípio, a polícia tem uma posição técnica dizendo que ele tem um problema, que está incapacitado para exercer atividade de policial militar aqui no Rio de Janeiro. Então, o que que a gente... Aí ele falou, não, eu não tenho capacidade não, os médicos dizem que eu estou bom. Então, a gente tem que pegar essa informação e levar para o juiz, para que o juiz
analisa, o juiz não é médico, ele vai analisar a questão técnica, mas como ele não é médico, ele tem que mandar isso para um perito. Lá na justiça, um perito da confiança do juiz, é o juiz que nomeia isso. Esse perito não tem interferência de nenhuma das pessoas, nem do Estado, nem do candidato. E esse perito vai avaliar o candidato. Ele faz uma avaliação do candidato e faz uma avaliação em todos os exames que o candidato tem, aqueles exames da época em que foi feito o exame médico, tá? Então foi isso que aconteceu. Aí esse perito deu um laudo. Nesse laudo tem uma resposta, né, diante da avaliação dele. Ele vai dizer, a gente vai acompanhar aqui, ele vai dizer que ele tem problema, o que não tem, se tem capacidade para assumir o cargo de policial militar ou se não tem. Tá bom? É isso que a gente vai mostrar para vocês. E depois aí tem o parecer do Ministério Público, depois tem a decisão judicial. E é justamente isso que a gente quer passar para que vocês tenham noção. Tá? No recurso administrativo, fazendo um ponto aqui, quando o candidato, antes dele ser reprovado, ele tem que fazer esse mesmo procedimento. Então fiquem ligados. Esse rapaz aqui foi reprovado porque se ele tivesse feito um procedimento, esse procedimento que a gente está fazendo na justiça, se ele tivesse feito antes de ser reprovado, provavelmente ele conseguiria resolver essa situação. Mas, Marcelo, como é que resolve isso? Você vai pegar um monte de laudos, por isso que você tem que se preparar, né? Pega um monte de laudos de 2, 3 médicos, e aí você pega essas informações e leva para o médico no dia do exame médico. E se ele constatar que ele tem um problema, você vai dizer, não, olha, eu procurei o médico tal, que é uma referência, eu procurei o outro oftalmologista, tenho realmente um problema aqui, foi decorrente de toxoplasmose, por exemplo, que é o tema aqui do assunto, mas isso não me causa nenhuma incapacidade. Está aqui, ó, os exames, tá aqui os laudos, e aí o médico do concurso vai avaliar isso, entendeu? Isso foi o que a gente fez na justiça. A gente levou essa informação para o juiz ficou na dúvida, nomeou um perito e o perito confirmou se ele tem problema ou não. Então a gente vai avaliar agora a perícia judicial. Vou aumentar um pouquinho para ver se vocês conseguem. Ficou bom. Dá para ver aí, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho essa parte. Então vamos lá. Aqui é o laudo pericial, tá? O perito fez um resumo. Olha, 5 de junho de 2014, a Polícia Militar tornou público o concurso do curso de formação. Há um resumo que o perito tem que fazer. As florestais constem anexos que foi considerado inapto no exame oftalmológico por possuir lesão em sua córnea, que impeça de exercer o cargo. Então, esse candidato foi reprovado porque ele tem um problema na córnea e esse problema depois foi identificado como uma lesão decorrente da toxoplasmose, né? Há ainda um laudo, o Inoduc, onde se lê, apesar das lesões retinianas bilaterais, ou seja, nos dois olhos, as mesmas são inativas, não interferindo na lesão dos olhos, sendo a acuidade visual em 100%. Então, o que esse rapaz fez? Ele apresentou alguns laudos mostrando que ele tem acuidade. Então, o perito está fazendo essa avaliação. Aí ele bota aqui, o autor, decorrência de disseminação, deixou de ser convocado para as demais etapas, revelando fundado receio, tal. Beleza. Isso aqui é um resumo que o perito está fazendo, tá? Vamos lá. De acordo com o edital do concurso, lesões retinianas, doenças neurológicas ou musculares serão considerados como causa de incapacidade. Então, o perito colocou aqui, ó, que esses problemas na retina causam reprovação no candidato. As folhas 110 constata que o autor foi examinado e considerado inapto em 20 de novembro de 2015 e 13 de dezembro de 2015. Por conta, uma avaliação inicial, depois um recurso, né?
Essa parte aqui, ó, é o que a gente acabou de leu mais tarde, dizendo quais são os problemas que causam, que estão lá no edital. Que não foi aceito pelo candidato, posto que não possui problemas oftalmológicos, sendo necessária a produção de prova pericial. Como falei, o perito está fazendo um resumo. Aí o juiz, fixo como ponto controvertido a regularidade no ato administrativo que reprovou o candidato, impedindo de participar. E aí, por conta disso, determinou, de igual forma, defiro a prova pericial médica requerida pelo autor e nomeou o Dr. Wellington. Bom, aqui começa a anamnese, começa a história, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem como... Então, o exame, aquilo tudo ali foi um resumo que o perito fez. Agora é a perícia propriamente dita. Tá? Histórico. A perícia iniciou às 13 horas, dia 26 de novembro de 2019, foi agora no final do ano, com a presença somente do autor. Informou que fez o concurso de formação e foi reprovado devido a problemas na retina. Recorreu, apresentou laudos particulares e posteriormente entrou na justiça para obter seus direitos. Saúde geral boa, não usa medicamentos, nada, beleza. Expressão normal. Acuidade visual sem correção para longe. 20/20 no olho direito e 20/20 no olho esquerdo. Acuidade visual sem correção para perto. Aí eu já não entendo muito bem essa parada aqui. No princípio ele deu como adequada, né? De acordo com o edital. Aí ele fez o teste de Shihara, que é o de descromatopsia. Tá vendo? A perícia, ela faz uma avaliação completa no candidato. Aí entra na parte dos quesitos. Então, o que aconteceu? Como é... Vamos mudar aqui rapidinho a tela. Como é a realização da perícia? O perito contou uma história, né, fez um parecer, fez um relatório de tudo o que aconteceu até aquele momento. Depois ele fez uma avaliação no candidato e depois ele responde algumas perguntas, que é chamada de quesitos. Está escrito aqui, ó. Quesitos, né? Esses quesitos são perguntas que os advogados fazem, o advogado do autor e o advogado do Estado. Então eu fiz algumas perguntas, tá vendo? Aqui tem uma pergunta, quesitos do autor. E aí ele foi lá e respondeu. As perguntas que nós fazemos, elas são tendenciosas, para que a gente atinja uma resposta em prol do candidato. E o Estado faz perguntas que sejam perguntas que botam o candidato numa situação de reprovação. Então vamos lá. Queira o perito esclarecer, se no decorrer dos exames o periciado foi submetido a exame oftalmológico conforme os padrões. Então aqui eu quis questionar o tipo de avaliação que o médico da banca fez. Aí o perito falou lá, consta que o autor foi examinado e considerado inapto pelo médico fulano de tal, tal. Não diz muita coisa não. O autor possui alguma patologia oftalmológica? A pergunta é importante. Aí o médico vai responder, né? Alguma patologia oftalmológica que impede de exercer o cargo da polícia militar? Você vê que, observem, esse médico, ele fez uma avaliação completa nele. Então eu tenho que falar assim, a pergunta é, ele tem algum problema? Porque eu sei que ele vai avaliar tudo, porque se eu falar assim, ele tem algum problema? Ele vai dizer, tem. Então eu tenho que dizer, olha, ele tem algum problema que impeça ele de exercer o cargo de policial militar? Entendeu a pergunta? Vamos lá. Cadê? Possui alguma patologia oftalmológica que impede de exercer o cargo de policial militar? Caso positivo, queira o expert indicar qual e se existe tratamento para esse problema. Aí a resposta dele. O autor, pela oftalmologia e sem levar em conta o edital, possui acuidade visual
e testes de cores em adequação com o exercício da função. E tudo bem. Levando-se em conta o edital, o autor apresenta cicatriz retiniana em ambos os olhos, fora da área óptica, de aspecto congênito, compatível com toxoplasmose materna por ocasião da gravidez, sequela sem atividade. Então, observe, o perito aqui, ele deu duas respostas, e é a resposta que a gente quer, né? Pela oftalmologia, e sem levar em consideração o edital, porque o edital é bem rigoroso. Então, é bem rigoroso. Então, ele falou assim, olha, eu não quero saber o edital, o que eu vou dizer aqui é o seguinte, por mim, ele tem uma acuidade visual perfeita, ele mostrou lá em cima nos exames que ele fez, e o teste de Shihara, que é o teste de cores, está em perfeitas condições. Então, ele tem capacidade de assumir a função de policial militar, pela oftalmologia. Mas, se a gente levar em consideração o edital, ele apresenta uma cicatriz. E lá no edital diz que cicatriz, deixa eu ver se eu mostro aqui de novo. Vamos lá. Passo a passo. Vocês olhar aqui, ó, lesão retiniana. Está bem alto para vocês. Ok? Lesão retiniana. Então, se a gente for avaliar a lesão retiniana somente por ela vai reprovar o candidato mesmo. Por isso que é necessário que o candidato apresente exames mostrando, olha, tenho realmente uma cicatriz, só que a cicatriz ela está sem atividade, ela não me causa problema nenhum. Tá? Então o médico fez duas avaliações aqui, dizendo que ele está perfeito, sob ponto de vista médico. No entanto, ele apresenta uma cicatriz, de acordo com o edital, ele estaria reprovado. Tá? Ele até bota aqui, ó, fora da área óptica, ou seja, não vai causar problema nenhum. Que é congênito, ou seja, ele nasceu com isso, compatível com toxoplasmose materna. Ele nem afirmou, né? Ele disse o seguinte, olha, isso pode ter sido realmente um problema decorrente da toxoplasmose sem qualquer atividade. Outra pergunta. Então, ali a gente já matou alguma coisa. Sendo preciando portador de alguma patologia oftalmológica, aí eu não sabia qual era a resposta dele, mas essas perguntas, elas já são feitas antecipadamente. Queira o perito descrever as limitações físicas. Você vê, a pergunta é intencional. Porque assim, se ele tiver problema, não tem jeito, já resolve logo e vida que segue. Agora, se ele tiver problema, o perito vai dizer, olha, ele tem problema, mas não causa nada para ele. Vamos lá. Se a acuidade visual do doutor está dentro dos parâmetros exigidos, aí é a resposta do perito. Se a visão de cores está normal, se o campo visual está sem comprometimento, aí ele bota aqui, ó, tá vendo? Tudo são exames. Que possa prejudicar o autor em sua atividade, o perito não observou limitações para o exercício da função. O perito falou tudo. Ele tem isso, mas, olha, não há impedimento nenhum, ele está perfeito. Outra pergunta. Queira o perito esclarecer se apresenta alguma dificuldade na identificação de objetos pessoas. Não apresenta. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, olha só, um policial militar, se ele for subir, se ele for fazer uma missão, ele precisa identificar a pessoa, né? Então, a intenção, de uma forma bem objetiva, né? Na prática, é falar assim, olha, ele enxerga muito bem a pessoa de perto, a pessoa de longe, objetos, ele consegue distinguir a diferença entre um objeto e outro. Esse era o objetivo mesmo. Vamos lá, tem mais perguntas. Queira o perito esclarecer se a detecção de enfermidade ocular, ensejadora da reprovação do apreciado, é de elevado grau, complexidade, a ponto de gerar divergência na interpretação. Qualquer oftalmologista mediano, ao fazer um exame de fundoscopia sobre dilação pupilar, é capaz de diagnosticar uma sequela de... nome aqui, que eu não sei o que é. E as do autor ficam localizadas próximo ao disco óptico, sendo fácil de visualização. Diz que qualquer um poderia, né? Queira o perito esclarecer tudo a mais que julgar necessário. Beleza. Então aqui são os quesitos do autor. Nós fizemos.
agora tem os quesitos do réu. Então, você vê que as perguntas elas são direcionadas em favor do candidato. Agora o réu vai detonar também. Vamos lá. Quero o ilustre colega médico esclarecer se, no decorrer dos exames para o concurso, o autor foi submetido a exame oftalmológico. Normalmente as perguntas... Deixa eu fazer aqui uma observação. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês, mas o juiz ele determina um momento para que os advogados façam os pedidos. A gente não tem noção que um faz. Então, às vezes as perguntas são as mesmas. Eu faço uma pergunta, entrego lá, e depois o Estado vai lá e faz também. Só que ele não tem acesso. Por isso que às vezes as perguntas se repetem, tá? É normal isso aí. Então ele falou bem objetivamente aqui, ó. Sim, porque lá na frente ele já tinha respondido. Foi observada nessa ocasião alguma lesão? Sim, sequela cicatricial em ambos os olhos. Você vê que a pergunta dele foi o seguinte: teve exame? Teve. Teve problema? Sim, teve. Sequela cicatricial em ambos os olhos, compatível com toxoplasmose. Qual foi a alteração? Ele repetiu aqui. Qual a acuidade visual do autor? Observada pela banca. O perito não encontrou nos autos a informação, mas em seu exame pericial observou visão para longe, que a banca não juntou, não apresentou no processo essa informação. Então a visão dele é 20/20, 100%. No edital do concurso, essa acuidade é descrita como fator que exclui? Não. Então você vê que as perguntas do Estado foram tendenciosas, mas acaba que está favorecendo ao candidato. Essa acuidade visual pode comprometer o desempenho da atividade de risco, que exige precisão visual, mesmo em condições estáveis de iluminação, capacidades que são recomendadas para atuação com policial militar? Não, não compromete. A visão de 20/20 é a visão máxima. O autor apresenta alguma comorbidade? Aí ele diz, tem sim, tem uma sequela cicatricial em ambos os olhos, compatível com toxoplasmose congênita, fora da área de visão. Qual é o estado de saúde do autor no momento? O autor relata que só descobriu ter cicatriz nos olhos no exame do concurso. Se a sua saúde é referida como normal, inclusive fez o exame de saúde no concurso, não há incapacidade para nenhum trabalho, a acuidade visual é a máxima. O campo visual é bom e o teste de cores é normal. Esclarecer tudo que julgar necessário. Beleza. Conclusão. Vamos ler a conclusão aqui. A coisa, né? O objeto da perícia foi a reprovação do candidato em concurso público. Constatou-se que a acuidade visual do autor está dentro dos parâmetros exigidos. Isso é, máxima sem correção para longe, a visão de cores está normal, o campo visual está sem comprometimento. Possa prejudicar o autor em suas atividades. O perito não observou limitações ao exercício da função baseada nesses parâmetros. Então, o autor, pela oftalmologia e sem levar em conta o edital, possui acuidade visual e teste de cores em adequação com a função. Levando-se em conta o edital, o parâmetro de exclusão do autor se enquadra em um dos itens, pois apresenta cicatriz retiniana, fora da área óptica. Beleza. Então, esse foi o laudo do perito. Deixa eu ver como é que a gente está aqui de perguntas. Daqui a pouco a gente vai para as perguntas. Então, esse foi o laudo do perito. Desculpa. O laudo do perito, e ele indica que tem um problema, só que esse problema não incapacita ele. É o que a gente queria ouvir. Tá? E aí depois o que o juiz fez? Mandou a gente se manifestar sobre esse assunto. Aí eu fui lá, me manifestei, mandou o Estado se manifestar. O Estado foi lá, se manifestou, beleza? E agora mandou para o Estado não, desculpa, para o Ministério Público. O Ministério Público se manifestou também. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se vocês observarem, está aqui, ó, petição do Estado, petição do autor, e nós temos aqui parecer do Ministério Público. Não vou ler tudo não, tá? Vamos direto, porque ele aqui acaba repetindo.
Aqui o Ministério Público, ó, a promotora de justiça diz: assim, muito embora não haja qualquer equívoco de critério técnico no exame oftalmológico que constatou lesões, é certo que as mesmas não podem servir de fundamento para a reprovação. Nestes termos, o Ministério Público opina pela procedência. Então entenda o seguinte, o que eu quero passar para vocês. Mesmo o candidato tendo problema, mesmo ele tendo problema, se esse problema não causar nenhum tipo de incapacidade, ele não pode ser reprovado. Então entenda, nós submetemos esse candidato a um processo judicial, mas se ele tivesse a instrução, a orientação que vocês estão tendo, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. 11 pessoas, né? E 11 pessoas estão tendo, certamente ele não seria reprovado. Por quê? Vamos lá, esse é o objetivo. Vou fazer o exame médico, o candidato vai fazer a avaliação oftalmológica. Ele tem esse problema. O que ele vai fazer? Ele vai procurar pelo menos 3 laudos médicos, com pareceres, com os exames. No dia da avaliação, ele vai dizer o seguinte, o médico fala, pô, mas você tem uma lesão retiniana. Sim, eu tenho. Mas essa lesão não me causa nenhuma incapacidade. Olha assim, esse médico disse isso, está aqui o parecer. Esse médico disse isso, está aqui o exame e o parecer. Está aqui o laudo, beleza. É quase impossível, porque assim, o concurso público ele não quer reprovar o candidato. Se o candidato não tiver problema, ele não vai ser reprovado. Mas o candidato tem que fazer a parte dele, que é mostrar que ele não tem problema. Por mais que ele tenha ali uma informação dizendo que ele vai ser reprovado, o que vai comprovar se ele vai ser reprovado ou não é a capacidade ou a incapacidade dele. Esse candidato aqui, ele recorreu. Mas o recurso normalmente é assim, mas eu tô bom, eu não tenho problema, eu nem sabia disso. Normalmente é isso que se faz, entendeu? Então, gente, se vocês se enquadrarem numa situação dessa, vai fazer o concurso, seja esse concurso ou seja qualquer outro concurso, qual a observação que você tem que fazer? Pô, eu tenho um problema? Pô, eu não sei se eu não tenho problema. Vai num médico, pô. Pega o edital, tem que pegar o edital, vai lá, faz os exames. Mas eu vou gastar. Faz parte, é isso que tem que fazer, pô. Entendeu? Senão vai ter problema. Porque olha só, o valor que esse rapaz gastou com o advogado, ele poderia ter evitado. Entendeu? Querendo ou não, vai gastar. Fiquem atentos a isso. Então o objetivo é orientar vocês. Pega o edital, leva no médico, faz os exames. Se tiver problema mesmo, vai lá e apresenta. Certamente vocês vão reduzir em muito a possibilidade de ser reprovado. E se for reprovado, tem um recurso. No recurso é uma outra junta que avalia. Então você vai explicar. Em outro momento eu vou explicar como é que faz um recurso. Quando tiver o concurso em andamento, para todo mundo ter acesso a essa informação. Se não tiver jeito, aí vai para a justiça mesmo. Mas a grande maioria vai conseguir reverter isso. Entendeu? Esse é o objetivo aí. Tá? Então, mesmo respondendo a pergunta do rapaz lá, mesmo com toxoplasmose. No caso dele aqui, ele falou assim, eu tenho toxoplasmose em um olho e perdi 50% da visão. Não tem operação, não dá jeito, óculos não dá jeito. Porém, na outra vista é perfeita. Posso entrar na polícia? Não. Nesse caso não, porque não tem jeito. Ele perdeu a acuidade visual. Se vocês observarem aqui, o perito falou, olha, ele tem um problema, mas a acuidade visual dele, o campo de visão dele e o exame, a avaliação de Chiara, que é a questão das cores, não causa nenhuma incapacidade para a atividade de policial ou militar. Beleza? Então é isso. Essa é a missão. Vamos ver perguntas de vocês. Essas são as horas de perguntar. Gabriel Magalhães. Se eu fizer o concurso, vamos lá. Se eu fizer o concurso, eu vou ser chamado no ano seguido, porque só estou chamando. Cara, olha só. O concurso ainda não. A gente não sabe se vai ter concurso, a gente não sabe quando é que vai ter. Então fica difícil responder essas perguntas, porque se a gente for levar como referência o concurso 2014, olha a demora. Né? O Estado está passando uma crise financeira, então as coisas estão bem mais devagar. É quase certo de ter concurso, mas
A gente não sabe a quantidade. Eles podem fazer um concurso para 500 candidatos, para 500 vagas. Aí fica fácil, botar 500 é fácil. O ruim é botar 10 mil pessoas, né? Pode fazer um concurso com 1000 vagas, pode fazer um concurso com 2000 vagas, entendeu? Ele tem que fazer dentro da capacidade dele. Se fizer um concurso com 500 vagas ou 1000 vagas, em 6 meses resolve, todo mundo está no curso. Então, essa tua pergunta, ela depende da quantidade de vagas, depende do dia que vai ter o concurso. Fica um pouquinho difícil de responder. Caio Viana, existe chance de aprovação para quem tem daltonismo no menor grau? Visto que tem vários graus. Vamos lá. O Caio, o raciocínio é o mesmo. A orientação que eu dei aqui é a mesma. O edital, vamos pegar o edital. O edital diz aqui, ó, descromatopsia em qualquer de suas variedades. Deixa eu ver se dá para a gente aumentar. Não, fica muito grande. Descromatopsia em qualquer de suas variedades. A descromatopsia, ela é o daltonismo, que é aquele exame de cores que o médico estava falando lá na avaliação dele. A descromatopsia, ela é essa... Cadê o nome aqui? É o daltonismo. Então, é o teste de cores. Então, tem lá o daltonismo leve, daltonismo moderado e o alto, né? Uma coisa assim. Tem lá as variações. Aqui no edital do concurso da Polícia Militar diz que em qualquer de suas variações o candidato vai ser reprovado. Beleza, então, ao longo dos anos aí, no meu período de advocacia, as pessoas sempre perguntam, Marcelo, daltonismo reprova ou não reprova? Eu sempre falo, ó, o edital diz que reprova, então reprova. Então não faça. Só que aconteceu, como a quantidade de perguntas é muito grande, eu comecei a fazer pesquisas nos tribunais, né? Pesquisa de jurisprudência. E eu comecei a observar que aqui no Rio de Janeiro existe alguns juízes, alguns desembargadores que entendem que pode, mas vai depender de uma avaliação médica, igual esse caso aqui. Ele vai passar, se ele tem o daltonismo, vai identificar, olha, tem daltonismo. Só que esse daltonismo não causa nenhuma incapacidade. Então, se você, Caio, for fazer essa prova, tá aqui, daltonismo em menor grau, for fazer, é certo que você vai ser reprovado. Certo? Então você tem que já com essa noção. Vou ser reprovado. Aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que procurar o médico vai dizer, olha, tua acuidade visual é boa, toda a tua visão é perfeita, só que você tem a descromatopsia, né? O daltonismo em um grau leve. Então, quando você for reprovado, você aí faz o recurso, mostrando que você tem capacidade, vai ser reprovado mesmo assim, porque está aqui no edital. Aí você vai fazer uma ação judicial e submeter isso ao Poder Judiciário, para que o perito entenda que que você tem um problema e vai dizer que você não tem a incapacidade. Foi o caso dele aqui. No caso desse rapaz, mostrou aqui que ele tem lesão retiniana. Está comprovado que ele tem lesão retiniana decorrente de toxoplasmose. Só que o parecer é favorável a ele. Então poderia ser a mesma coisa, daltonismo. Entendeu? Então aí é uma questão de você querer estar disposto. Está disposto a enfrentar uma ação judicial? Aí é só você que vai dizer. Entendeu? Tem excelentes advogados, existe a defensoria pública. Então, se você não tiver grana para pagar um advogado, vai na defensoria. Se você tiver grana, procura um advogado e ele vai te orientar. Mas estou dizendo, é provável que você seja reprovado e vai ter que bancar isso aí. Tem jeito. Já me perdi nas perguntas. Tá cheio. Será que vai ter concurso esse ano? Amanhã
28 de maio, eu recebo uma resposta do governo sobre... Eu não sei se essa resposta vai ser positiva ou negativa. Amanhã eu vou fazer uma live no Instagram. Então aqui na descrição do vídeo vai ter aí, o link, né, do Instagram. Amanhã, 19h30, eu faço live no Instagram, pelo menos todo dia, né, quando dá. Mas amanhã, dia 28, eu vou fazer uma live e vou responder essa pergunta baseada na informação que o governo vai me passar. Então a gente vai... quiser saber, eu vou responder lá amanhã. Vai ter ou não? Edivan, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Está ajudando muito. Esse é o objetivo, ajudar a galera. Pô. Sempre. Pires, excelente. Obrigado, Pires. Ana Júlia, posso ser chamado... Não. Posso ser chamado para o curso de formação com 39 anos de idade? Mas foi aprovado com 35? Sim. Vamos lá, vamos dar um exemplo aí. Concurso de 2014. Qual era a idade limite? 30 anos de idade. Quando foi o concurso? A prova foi 31, a inscrição foi em junho de 2014. Então, se o candidato em junho de 2014, ele fez a prova, ele estava com 29 anos, e ele foi o último colocado, imaginar que ele foi o último colocado, o último da fila. O último da fila nem entrou ainda, está previsto entrar esse ano. Então, vamos lá. 2014, né? Ele tinha 29 anos. 2015, 30. 2016, 31. 2017, 32. 2018, 33. 2019, 34. 2020, 35. Passou 5 anos e ele vai entrar. Então, nesse caso do concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o limite é a inscrição, a data da inscrição. Porque existem concursos que o limite é a data da matrícula. Então, tem concurso que, se a data da matrícula for com 35 anos, não adianta, você não vai passar. Vai dar problema. Então, tem que ficar ligado nisso. O limite de idade é considerado data da inscrição ou data da matrícula? Observa isso aí, tá? Pires perguntou o seguinte: doutor Marcelo, fugindo do assunto, essa notícia aqui. Projeto de lei... Ô, Pires, eu não vou falar sobre esse projeto, não. Eu já falei lá no YouTube, no Instagram. Eu não vou falar sobre esse assunto aqui, não. Outro dia a gente fala sobre isso. Vamos esperar amadurecer. Que projeto de lei não é nada, por enquanto. Vamos esperar amadurecer e depois a gente fala sobre isso, tá? Thiago Barros, doutor, respeitando o tema da live, assim que possível, poderia informar a respeito da idade. Faço 35 anos em fevereiro de 2021. Se o concurso abrir em março em diante de 2021, eu posso concorrer? Vamos lá. Entenda o seguinte. O limite de idade hoje são 35 anos. Por quê? Existe uma lei, 8658. Deixa eu tentar lembrar o número. Calma aí que eu vou achar aqui. Ó, quem quiser saber informação melhor, isso aqui é um blog meu. No início de janeiro saiu, no ano passado saiu uma lei, eu fiz um artigo sobre essa lei. Fiz um vídeo, fiz uma matéria. Tá vendo aqui a matéria? Tá? E aqui nós temos a lei, ó. Lei 8658. Deixa eu ver se dá para visualizar aí. Lei 8658. No artigo eu explico melhor essa lei. Dá para ver. A lei diz o seguinte. Lei 8658, 19 de dezembro de 2019. Dispõe sobre a idade mínima
e máxima para o ingresso nos quadros das carreiras militares do Estado do Rio de Janeiro. Esta lei dispõe sobre as idades mínima e máxima para ingresso nas carreiras das corporações militares do Rio de Janeiro, Bombeiro e Polícia Militar. As idades para ingresso na carreira das corporações do Estado do Rio de Janeiro são mínimo 18 anos e máximo 30. As corporações militares do Estado do Rio de Janeiro deverão convocar candidatos aprovados cujas inscrições forem efetuadas na data limite e contavam com idade máxima de 35 anos, até a data final da inscrição dos concursos que estejam dentro do prazo de validade, perdendo eficácia as posições vitalistas contrárias a essa lei. Então, 35 anos na data da inscrição. Ó, 35 anos na data da inscrição. Dá para ver aí? Ok? 35 anos na data da inscrição. Tranquilo. Só que acontece. Vamos lá. Vou responder a pergunta. Como é que eu vou pegar o número de um processo aqui? Para passar para vocês. Poder conversar. Eu achar. Aí, tá? Só um minutinho. 000362722020. Tá lá pro YouTube. Então, beleza, vamos lá. Acabei mostrando para vocês aqui que a idade atual, de acordo com a lei 8658, 19 de dezembro. Quem quiser saber, vem aqui no site concursopemerge.com.br e vai ter aqui, eu explico bem direitinho. Tá aqui a lei, vocês podem baixar a lei lá. Só que aconteceu? Então a lei entrou em vigor e está valendo. Qual a idade hoje? 35 anos. Discutível. Só que aconteceu? Essa lei, ela está sofrendo um processo de inconstitucionalidade. Marcelo, que raios é esse de inconstitucionalidade? O que é inconstitucionalidade? É que é inconstitucional. O que acontece é o seguinte. Vamos voltar aqui. Peraí. Quem promulgou essa lei foi a Assembleia Legislativa. Aqui, ó, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia promulga, aqui, ó, promulga a lei. Tá vendo? O presidente da Assembleia promulga a lei. Quem tem que sancionar essa lei é o nosso governador. Então, a missão de sancionar essa lei aqui é do governador. Só que quem fez as vezes dele foi o presidente da Assembleia Legislativa. Então, existe uma falha aqui, uma falha técnica. Eu não vou discutir por que tem e tal, não é isso. Mas existe uma falha técnica. Aí a Procuradoria-Geral do Estado, que são os advogados do Estado, entraram com uma ação. Vamos lá ver a ação. Essa ação, quem quiser depois olha o número aí, ó, para acompanhar. Marcelo, como é que eu faço? Entra no site, vou explicar como é que faz para entrar. Entra no site do TJ, tá aqui, ó. Site tjrj.jus.br. Entra no site do TJ. Vem aqui em consulta processual, tá aqui do lado, ó, consulta processual, e coloca o número, aquele número lá. Do processo, esse número que eu falei aqui que é do processo. Ó, ação direta de... Deixa eu aumentar aqui. Ação direta de inconstitucionalidade. Tá aqui, ó. Ok? Então, deixa eu ver o que está escrito aqui. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, nessa ação direta de inconstitucionalidade,
onde a Procuradoria-Geral do Estado ingressou com ação contra a Assembleia Legislativa, o objetivo é derrubar a lei, dizendo que ela é inconstitucional. Por quê? Quem deveria entrar sancionar a lei é o governador e não a Assembleia Legislativa. Beleza? Então isso está sendo discutido. Mas a lei está em vigor. Então qual a idade hoje para entrar na Polícia Militar? 35 anos. Tá? Então vamos lá. Então a pergunta é a seguinte. Já pintou mais pergunta aqui? Thiago Barros. Faço 35 anos em fevereiro de 2021. Se o concurso abrir de março em diante, eu posso concorrer? Pela regra da lei, não. Pela regra da lei, não. Se você fizer 35 anos, abrir o concurso, e você fizer 35 antes, aí não tem jeito, você vai ser reprovado. Mas, como a lei é inconstitucional, você pode entrar com ação judicial para resolver isso. Só vale a dica aí, dá para você fazer isso porque a lei ela é inconstitucional. Independente de qualquer coisa, ela é inconstitucional. Tá? Agora, se essa lei for derrubada, vai voltar a ser 30 anos. Mas mesmo assim, não tem lei. E por não ter lei, você pode entrar na justiça também. Então, no momento, o limite de idade é 35 anos, mas quem tem mais de 35 anos pode fazer o concurso. Só qual é o problema? Vai ter que enfrentar um processo judicial de uns bons 3 anos, 4 anos. Então, se o cara tem 35 anos, ele for reprovado e for fazer uma ação judicial, ele vai entrar lá com uns 40 anos, pelo menos, se ganhar a ação judicial. Então, entenda, você quer fazer isso? Tem tantos outros concursos aí bons que não tem esse problema. Não, Marcelo, é meu sonho. Ah, então mete as caras. Entendeu? É a orientação que eu te dou aí, Thiago. Vai ganhar a ação? Não sei, cada ação... Ó, tem um exemplo, tem um cliente onde são 2 irmãos, são gêmeos. Um ganhou na justiça e o outro não. E os 2 foram reprovados por idade. Explica isso. Não tem explicação. É real, tá? É cliente nosso. Vamos lá, pro próximo. Luan Gandra. Doutor Marcelo, parabéns pelo trabalho. Guardando a live a respeito do menor infrator. Menor infrator a gente vai fazer semana que vem. Amanhã a gente vai fazer outra live sobre exame médico. Falar sobre cicatriz. Cicatriz, cirurgia. Falar amanhã. Amanhã é quinta. E na sexta eu vou falar sobre exame médico também. Sobre pressão alta e tal. Na semana que vem vai ser live de pesquisa social. Vai ter o menor infrator. Felipe, doutor, pernas arcadas, reprova? Depende do grau. Aí fica um pouco difícil eu te responder. Se você me trazer um caso mais concreto, eu avalio de acordo com o edital. Depende. Tudo depende. Assiste a live de novo, analisa, aí você vai ter que procurar uma posição médica para ele dizer se isso causa um problema ou não. Porque tem gente que tem as pernas arcadas e aí não tem jeito, não dá para trabalhar mesmo, porque o cara tem problema. Mas tem gente que tem as pernas arcadas e, pô, não causa problema nenhum. Matheus Palmeiras. Eu já agradeço por tudo que o senhor vem nos ensinando. Obrigado, eu que agradeço. Vem muito mais aí, hein? Surpresa. Boston. Boa noite, doutor Marcelo. Já é noite? E 18 horas. Será previsto em junho a volta da justiça para prosseguir nos processos? Olha só, vamos lá. Processo judicial. Estão suspensos até 31 de maio. O Conselho Nacional de Justiça, que é o que manda nisso tudo, ele prorrogou a suspensão dos prazos até dia 14 de junho. Mas somente processos físicos estão suspensos até 14 de junho. Ainda não tem uma definição sobre os processos eletrônicos. Porque nós temos processos físicos e eletrônicos, né? A maioria dos processos aí são eletrônicos. Entendeu? Então, a gente só vai saber isso lá na segunda-feira. Tá? Sobre os processos físicos. Os eletrônicos estão parados. Os físicos, os físicos estão parados. Os eletrônicos a gente só vai saber na segunda. Se ninguém falar nada é porque voltou ao normal. Vivi jogadora.
Boa noite, doutor. Mesmo com essa investigação com o governador, pode atrapalhar o concurso? Olha só, a vida do governador, particular ou funcional, ela independe da atividade da Polícia Militar. Isso pode causar algum problema, porque o governador vai mudar o foco. Mas quem manda na polícia, sob esse ponto de vista de concurso público, é o comandante geral, ele que vai dizer. Então, assim, em princípio, pode tirar o foco, mas não vai atrapalhar, não. Se já existe uma previsão para ter concurso, esse concurso vai ter normal. O que atrapalha o concurso hoje em dia não é isso, não. O que vai atrapalhar o concurso hoje em dia é essa questão financeira aí, se tem verba para investir em concurso público ou não. Mas amanhã, no Instagram, a gente vai fazer uma live e eu vou responder sobre esse assunto, que o governo vai me responder isso no final do dia. E eu pego e respondo a vocês. Show? Eu acho que acabamos aqui de pergunta. Galera, então é isso. Nós começamos 17 horas. Estamos 1h30 de live, eu acho que foi bem proveitosa. Amanhã, 17 horas de novo. A live vai ser sobre exame médico. Vou falar sobre cicatriz, hérnia, sobre cicatriz no joelho, no ombro, várias coisas relacionadas à cicatriz, à tatuagem. Tá? Então, se vocês quiserem participar, eu vou depois deixar o vídeo aqui, vou deixar essa live e vou deixar uma thumb do próximo vídeo. Se vocês quiserem deixar as perguntas, é bom que a gente já começa com as perguntas, tá bom? Então é isso aí. Obrigado por vocês aí participar, tá? O objetivo é isso aí mesmo. Semana que vem, eu acho que a semana que vem toda a gente vai falar sobre avaliação psicológica. Por que eu estou fazendo nesse horário? Porque à noite, eu sempre faço as lives às 19h30. Só que à noite, todo mundo faz live. E aí eu não estava conseguindo ter comunicação, não conseguia. Tá? Então eu resolvi fazer às 17 horas, sendo que à noite eu também faço, mas eu faço lá no Instagram, tá? Então é isso, galera. Eu vou encerrar. Beleza? Alguém faz mais alguma pergunta? Então valeu, galera. Fui! Abração.